Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, nós vamos ler alguns versos. Vamos primeiramente ler Isaías 54, os primeiros versículos. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto. Exclama tu que não tiveste dores de parto, porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Não tema, porque não passarás vergonha, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Tu esquecerás a vergonha da tua juventude, e não lembrarás mais da humilhação da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu marido. O seu nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel, o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Vamos ao verso 8. Escondi o meu rosto de ti por um instante, no impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. Veja no verso 14. Serás estabelecida com justiça e ficarás longe da opressão, porque não temerás também do terror, porque não te alcançará, embora se levantem contra ti, levantem contendas contra ti, isso não virá de mim. Todos os que contenderem contigo cairão por causa de ti. Fui eu quem criei o ferreiro que assopra o fogo, as brasas, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Nenhuma arma feita contra ti prosperará, e tu condenarás toda a língua que te acusar em juízo, porque é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que procede de mim, diz o Senhor. Ó Deus Altíssimo, que promessas preciosas o Senhor nos entrega nessa manhã. Promessas proféticas, profecias de promessas para as nossas vidas, para o teu povo, meu Deus, independente da etnia, independente da nação. Louvado seja, Senhor Jesus, todos que professam a fé no Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo, receberão os benefícios dessas promessas que se estendem de geração em geração àqueles que creem no teu nome. Senhor Jesus Cristo, eu creio nas tuas promessas, eu creio no poder do Espírito Santo que foi profetizado, que te capacitou, que te ressuscitou dentre os mortos. Ora, vem sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos fortalece, revigora, nos faz confiar nessas promessas, que ainda, Pai Santo, nessa terra possamos desfrutar delas, meu Deus, e por toda a eternidade possamos fazer parte destas moradas que o Senhor profetizou como teu servo João. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos concede esses benefícios. Neste momento, pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os inimigos da mensagem sejam repelidos, afastados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a minha vida, Senhor Jesus, para trazer a tua palavra nesta manhã. Abençoe a todos que nos assistem pelo YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Promessas de restauração, promessas de edificação, promessas proféticas de habitações eternas são assim entregues à igreja, ao povo de Deus, para que confiem, para que perseverem, para que se mantenham alinhados, se mantenham posicionados em santificação, em obediência à palavra do Senhor.
Quantas nações não se levantaram, quantos líderes assim não se levantaram e tornaram as suas nações, até mesmo munidos de instrumentalização maligna, se levantaram nessa terra, mas não caíram, caíram por terra. O diabo usou muitas pessoas para assim construir fortificações e poderes, tecnologias, mas todos foram abatidos. Mas o povo de Deus permanece. A nação de Israel permanece como um testemunho vivo daqueles que confiam, suas gerações estão se proliferando, se multiplicando, cumprindo aquilo que Deus prometeu em Gênesis capítulo 15, quando Deus convoca Abraão para sair da sua tenda na escuridão da noite e contemplar as estrelas, para que aquilo ficasse como um memorial impregnado na mente de Abraão, para que ele cresça que dele, mesmo que sua mulher ainda fosse estéril, não tivesse filho algum, ele haveria de formar uma grande nação, e essa nação abençoaria todas as nações da terra, indicando que Abraão, por mais que fosse dura a sua caminhada, por mais que fosse duro muitas vezes esperar o cumprimento das promessas, o Senhor cumpre, o Senhor faz, o Senhor realiza. E o Senhor nos mostra até os dias de hoje que a nação de Israel vive, sobrevivendo, forte, crescendo, mostrando que Deus, Ele honra a sua palavra e as suas promessas feitas lá no passado. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O texto que lemos, ele é uma extensão, uma continuidade do que está em Isaías 52, em especial no capítulo 53, pois vemos que o Senhor, no capítulo 54, vai trabalhar com a alegoria de mulheres que geraram filhos e de mulheres estéreis. Mulher estéril e mulher que gera filhos, e de multiplicação, de continuidade de geração, de frutificação, de produtividade, de fertilidade. Em Isaías 53, nós vemos no verso 2, verso 53, 1 e 2. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Vejamos que aqui Isaías, praticamente 750 anos antes, já revela acerca do Messias, que ele, pelo seu poder, a obra assim realizada na cruz do Calvário, ele geraria produtividade, geraria salvação, mesmo na sua morte, ressuscitando dentre os mortos. A sua obra, pelo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, ele haveria de gerar vida. Um povo desanimado, um povo sem produtividade, um povo, em especial a nação de Israel, que havia falhado na sua missão de testificar a glória de Deus entre os povos. Ele disse que essa terra haveria de produzir frutos, porque a terra era seca, sem produtividade. Mas quando foi enxertado na terra pela morte, o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita trazendo vida, ele ressuscita trazendo esperança. Desmonta toda a teologia dos fariseus que na época pensamos, acabamos com esse falso profeta, com esse falso Messias, nós matamos o Filho de Deus, usados pelos filhos, como filhos da serpente, usados pelo diabo, conspiraram contra o Filho de Deus, mas ao terceiro dia ele ressuscita e ele vem trazendo consigo as bênçãos da eternidade, da natureza imperecível, pois todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E de produtividade e de expansão, mesmo sobre intensas perseguições, o povo de Deus se multiplicou, o povo prosperou. Muitas vezes nós evangélicos estamos na comodidade dos nossos lares e às vezes indo mecanicamente para os cultos, buscando simplesmente pelas nossas vicissitudes, por nossas necessidades. Não nos atentamos com a perseguição que ocorre contra os nossos irmãos em diversos cantos da terra, em especial na China, em especial na Nigéria. Vemos ameaças verdes radicais, vermelhos radicais,
destruindo e eliminando muitos dos nossos irmãos. Entre no Instagram, não vou ficar falando muito sobre esse assunto, mas está visível e patente que algumas organizações missionárias que expandem e geram multiplicação do Evangelho, gerando vidas, estão notificando o que está acontecendo com os nossos irmãos. E muitas vezes, como eu disse na primeira mensagem, muitos cristãos se desanimam na fé simplesmente porque receberam um olhar cruzado e porque tiveram ali hostilidade com algum membro e desanimaram na fé e pararam de produzir e pararam de prosseguir em conhecer ao Senhor. Não olharam para o Senhor Jesus Cristo, olharam para o foco dos homens, as falhas dos homens e pararam. Mas vemos que os nossos irmãos que estão sendo eliminados lá na Nigéria estão perecendo e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, como a igreja primitiva, quando muitos foram eliminados por Nero, um dos anticristos. Algo de maravilhoso observarmos pela ilustração que ele fala aqui, porque ele trata deste assunto, que a igreja, o povo de Deus haveria de se multiplicar, fertilidade, produtividade, expansão, crescimento, notoriedade, entre tantos que descem as covas e ali cessa-se, é interrompido a sua obra, o seu crescimento pela questão do falecimento. Israel e a obra que o Senhor tem a realizar com Israel, seu povo, é eterna. Deus não cessou as suas promessas, Deus não cessou, interrompeu as suas alianças, Ele não é falho como parte da aliança. Israel falhou em parte das alianças, no processo até mesmo alguns membros da igreja falham, tropeçam, caem, sofrem injustiça e abandonam, sofrem injustiça, perseveram. Deus permanece fiel, Deus permanece como redentor, como um vindicador que cumpre as suas promessas, as promessas conferidas. Veja que ele fala em Isaías 54, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto, exclama tu que não tiveste dores de parto, porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Esse texto, que está repleto de metáforas, de alegorias, foi utilizado pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, para se referir àqueles que tentavam retornar à antiga vida, ou seja, aqueles que persistiam em obedecer às ordenanças da lei e em tentar inserir algumas das ordenanças da lei judaica, do judaísmo dentro do cristianismo, e só assim poderiam viver a plenitude do cristianismo. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, como um sacrifício perfeito pelas nossas vidas, nos livra desse fardo. Nós somos salvos pela graça, pois pelo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, Ele é inserido em nossas consciências, e a lei e os valores do reino de Deus são inseridos em nossa consciência. Veja em Gálatas capítulo 4, 21, dizei-me vós, quereis ficar debaixo da lei? Não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Veja que a mulher escrava, ela tinha filhos, e a mulher que era livre era estéril. Mas veja que Deus milagrosamente operou por meio daquela que não poderia gerar filhos. No caso de Sara, Rebeca e até mesmo Raquel, nós vemos que milagrosamente, em especial Rebeca e Sara, dessas mulheres que eram estéreis, Deus pôde construir a nação de Israel. Cito aqui em Ciro um grande exemplo de Ana, que assim lutava por ter filhos, para alcançar o reconhecimento, por mais que tivesse o amor de Eucana. Penina ali tinha filhos, e ela almejava tomar o lugar da sua senhora. Depois de ser retirada da senzala e levada para a casa grande, ela agora queria tomar o seu senhor, como Agar também, que foi tirada dali da senzala, foi levada para a casa grande, queria tomar o seu senhor Abraão, disse a sua senhora Sarai.
E nós vemos que o Senhor honrou as mulheres estéreis, como Ana, e ela teve mais filhos, em especial no momento em que ela ali chorava, buscava ao Senhor. O Senhor fez perdurar muito tempo para que ela pudesse ter filhos, porque o Senhor esperava a conscientização de um grande projeto de salvação na vida dela e por meio dela, e do filho que haveria de nascer milagrosamente dela, que era estéril. Quando ela se conscientizou e fez voto ao Senhor, era a chave que abria a porta, pois Elias se profetizou: o Senhor concedeu o teu pedido, porque o Senhor ouviu a oração da Ana e a chave foi aberta. Ela deu à luz ao último dos juízes, a um grande profeta, alguém que fundou uma escola de profetas, alguém que teve uma importância muito grande por meio da sua mensagem, para gerar frutos, para fazer a nação, orientar e fornecer à nação de Israel a instrução para se proceder como povo diante do projeto de Deus. Veja que ele fala: canta alegre a estéril, pois sabemos que naquela época as mulheres que não poderiam ter filhos eram tristes e abatidas, pois olhavam ao seu redor e viam as famílias crescendo e ela não podia ter filhos, ela ficava entristecida. Mas vemos que agora ela tem motivo para cantar, pois o Senhor ouviu o clamor daquela que não podia gerar filhos. Veja que ele fala: porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Veja na carta aos Gálatas, capítulos 4, 27, pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em gritos de alegria, tu que não tivesse dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia quem nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Essa profecia contém muitos mistérios no que diz respeito à nação de Israel, no que diz respeito ao povo de Deus, visto que o povo de Deus veio a nascer, veio a ser construído com bases milagrosas. Mulheres estéreis, suas madres foram abertas milagrosamente para gerar filhos. Em especial o Filho de Deus, que habita de eternidade a eternidade, para que ele pudesse receber corpo físico e assim desenvolver o seu ministério. Ele também foi concebido de uma virgem, sem contato sexual algum, e assim o Senhor construiu o seu projeto de salvação. Veja que aquele que nasceu da escrava, que podia ter filhos, se rebelaram e se perderam. Bem assim, aqueles que tentam muitas vezes se submeter a certas ordenanças, como Paulo diz aqui, querem se submeter ao antigo sistema religioso, eles vão perecer. Mas aqueles que querem viver o sobrenatural, viver das promessas sobrenaturais, esses vão gerar frutos, esses vão produzir resultado, esses vão se multiplicar e esses vão gerar vida. Observando o martírio de muitos dos nossos irmãos, muitos pensam: olha, a igreja está sendo eliminada, vamos matar o Filho de Deus e assim o cristianismo vai ser destruído, vamos matar os filhos dos seguidores, os seguidores do Filho, como está em Apocalipse 12, e assim a gente elimina o cristianismo. Não, muito pelo contrário. Assim como o Senhor Jesus Cristo desceu à sepultura e gerou vida na sua ressurreição, bem assim todos aqueles que são martirizados na pós-modernidade, como lá na Nigéria, eles estão gerando estímulo de vida para uma vida mais santificada, estimulando o nosso testemunho de fé para enfrentarmos e sermos copiadores deles, como eles são de Cristo Jesus, o Senhor. Paulo nos fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: já estou prestes a oferecer a minha vida como oferta de libação pela pregação do Evangelho.
que a igreja tem a oferecer nesta manhã, como oferta para a expansão do Evangelho. O Senhor quer gerar vida e agir de forma sobrenatural e milagrosa. Veja, no verso 2: amplia o lugar da tua tenda, estendam as cortinas da tua habitação, das tuas habitações, não impeças, estica as tuas cordas e afirma bem as suas estacas. Era muito comum nas formações, na construção de habitações antigas, em especial de povos nômades, conforme a família ia crescendo, muitos eram assim, congregados em casa. Eu me lembro muito bem que na festa, na primeira celebração da Páscoa, da instituição da Páscoa, as famílias menores tinham no mínimo ali de 12 a 15 membros, e havia uma necessidade de expandir as tendas. Quando eles foram peregrinar no deserto, as tendas tinham que ser expandidas, porque a promessa de Abraão de multiplicação, de geração de filhos, haveria de ser cumprida na vida deles, haveriam de expandir. E aqui o Senhor fala, ampliar tendas. Isaías está apontando para períodos difíceis. De certa forma houve o cumprimento de Gênesis 15, que a terra demarcada por Abraão haveria de ser habitação perpétua do povo de Deus, mas que num certo período eles haveriam de passar 400 anos numa terra estrangeira, mas ali eles haveriam de se multiplicar, mas depois o Senhor haveria de tirá-los de lá com mão forte, e eles haveriam de habitar naquela terra que foi demarcada por Abraão. Neste período em que Isaías escreve, ele está profetizando acerca do cativeiro babilônico, e nós vemos que Jeremias e Isaías vão trazer orientações proféticas de como eles deveriam se portar, manter firmes a fé no período de exílio. E muitas vezes é ali no período do exílio, quando fomos levados cativos, estamos passando as dificuldades do exílio, que nós pensamos que Deus quebrou a aliança, que Deus não vai cumprir o que prometeu, pois fomos levados cativos. Estamos sofrendo uma forte aculturação, uma tentativa de aculturamento dos povos pagãos ao redor. Mas veja no exemplo de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que lá no exílio eles não se corromperam. Veja que quando Zorobabel volta com aquela primeira leva de judeus que assim regressavam juntamente com o rei Zorobabel, o príncipe Zorobabel, para a Judéia, para Jerusalém, vemos que muitos cresceram, multiplicaram e prosperaram. Muitos montaram até empreendimentos ali em Babilônia, na Pérsia, onde assim estavam exilados. Mas eles sentiram no coração, alguns ficaram até com receio de não querer voltar com Zorobabel, porque haviam empreendido e conquistado muita riqueza na terra no período do exílio. Mas os que voltaram foram inseridos num plano de salvação, pois Deus tinha ainda, mesmo tendo passado 70 anos cativo em Babilônia, Deus tinha essa promessa do capítulo 54, verso 2, que eles haveriam de se multiplicar, de prosperar, de expandir. Suas famílias não seriam destruídas no processo histórico. Quantos povos foram destruídos? Impérios se levantaram, mas impérios caíram. Deus está no controle de todas essas coisas. No verso 54, 16, nos mostra claramente isso. Fui eu que criei o ferreiro, que assopra o fogo nas brasas, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Você se lembra lá na terra do Egito, na celebração da Páscoa? Deus disse que o Abaddon, o destruidor, o Apolion, haveria de passar ceifando os primogênitos do Egito. Mas quem estivesse com a proteção do sangue do Cordeiro sob as vergas da porta, o grande Deus Altíssimo cobriria com a sua presença a casa do povo de Deus, e o destruidor passaria de largo, passaria de lado e não destruiria o povo de Deus. Ao longo de todo o processo histórico, vemos que os impérios se levantaram. Veja aqui que ele usa a questão
do ferreiro que assopra está produzindo ferramenta. Grandes nações tiveram grandes produtividades, cresceram economicamente. As tecnologias de construir, a siderurgia, foram desenvolvidas por povos muito maiores. Tecnologias de guerra, de agricultura, de produtividade. Mas veja que Deus manteve soberanamente, controlou sobre tudo isso. E o povo de Deus veio se desenvolvendo e está vivo até os dias de hoje, cumprindo essa palavra. Por mais que se levantassem nações fortíssimas, usadas por Satanás para tentar destruir o povo de Deus, destruir e quebrar a aliança, ninguém pode quebrar. Nenhuma nação, nenhuma força dessa terra pôde impedir as alianças que o nosso Deus tem com o seu povo. Veja que Deus é o Pai dos Espíritos. Ele criou o assolador para destruir. Abaddon, que hoje é utilizado para destruir os filhos da perdição. Aqueles que não têm o sangue do Cordeiro, foi criado por Deus, porque esse, juntamente com Lucifer, se rebelaram. Existe um grupo de criaturas que se rebelaram e não estão mais alinhadas com a vontade de Deus. Estão reservadas para as cadeias da escuridão, reservadas para a destruição eterna. Aonde eu quero chegar no intuito desta mensagem, para que você creia que mesmo nos momentos em que você passa pelo exílio, muitas vezes passa por perseguição, por momentos em que a sua esperança começa a desfalecer, você começa a abandonar a Bíblia, você começa a abandonar a frequência dos cultos, você começa a perder o estímulo para praticar o bem. Pedro nos estimula: não parais, não cessais de fazer o bem. Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo: orai sem cessar, não extingueis o Espírito. Nesses últimos dias, muitos acham que a promessa está minguando. As promessas de produtividade estão minguando. A aliança foi quebrada. Por dever, por aumentar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos estão desestimulados. Mas Deus, por meio desse texto, Ele mostra: a minha aliança não será quebrada. Veja no 54:10. Pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Olha a graça abundante de Deus. Deus está sempre presente para superabundar essa graça. Não importa o nível e a condição de pecado, desde que haja vida em sua consciência e cérebro consciente para optar, o Senhor está ali ativo para operar e confirmar a tua eleição e derramar graça na tua vida, força para caminhar. A falta de conhecimento da palavra leva você a não desfrutar do poder do Espírito Santo para vencer os seus pecados, para conhecer a justiça de Deus, que já cobriu os seus pecados. O poder do Espírito de Deus para queimar as raízes de amargura que se formam nos traumas da tua vida. É a falta de usufruir do poder de Deus que muitas vezes levam as pessoas a não desfrutar das promessas. Deus está no controle dos ferreiros. Deus está no controle das tecnologias de guerra. Todos esses benefícios que nós vemos agora serem trazidos para Israel, para o povo de Deus, é permissão de Deus. Deus está no controle. Achei tão maravilhoso. Isaías 45 nos fala lá de Ciro, praticamente 150 anos antes de Ciro se levantar como aquele que conquista a Babilônia e põe fim ao cativeiro de Judá de 70 anos. Assim como foi feita uma moeda lá naquele período para Ciro, Israel, nos dias de hoje, depois do grande benefício, já com antecedência, fizeram uma homenagem ao novo Ciro, o presidente Donald Trump, que veio trazer benefícios para a nação de Israel. Isso é patente, está claro, está explícito o controle. Por mais que o inimigo verde se levantou, nós vamos destruir, vamos apagar os judeus da face da terra. O nosso Deus está dizendo:
A última página de história quem escreve sou eu. E eu já determinei que Israel e o seu povo, o povo que se estende dele, vai viver para sempre comigo no meu reino. Deus já determinou vitória ao seu povo. Pode vir da forma que for, fazer careta, não vai destruir o povo de Deus. Veja no verso 54:3, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Que ódio mais mesquinho é esses que muitos progressistas têm com relação ao povo de Deus. E esse texto mostra como eles expandiram. Tecnologias na área da medicina foram criadas por judeus. Tecnologias de navegação foram criadas por judeus. Tecnologias de proteção militar foram criadas por judeus. E diversas vacinas foram criadas por judeus. Veja os benefícios que a nação de Israel trouxe para o mundo, em especial para nós, povo de Deus. Pois de Israel veio, de Jerusalém veio o Messias, de Belém veio o Messias. Ali de Israel veio aquele que seria o Salvador. Estendeu as bênçãos de Abraão para as nossas vidas. Muitas vezes não desfrutamos da bênção porque não entendemos o que Deus trabalhou e operou na vida de Abraão em detalhes, na espera, na paciência, nas lutas e nas dificuldades. Nunca se esqueça, Deus está com você e Ele vai cumprir, ser fiel à aliança, como está no 54:10. Veja no verso 4: não temas, porque não passarás vergonhas, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Tu esquecerás a vergonha da tua juventude, e não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez. Quando nos frustramos em alguns dos planos, é algo terrível, né? Nós ficamos totalmente ali inibidos de tentar um novo projeto, fazer uma nova tentativa. Você que sofreu a viuvez, como é citado no capítulo 54:4, mulheres, em especial mulheres, ficam ali desestimuladas, pois é tratado aqui um livro, nesta alegoria, a ilustração de uma mulher que na sua viuvez ali fica inibida, desestimulada para tentar um novo casamento, uma nova relação sentimental. Vemos que a pessoa se frustra no seu empreendimento, fracassou, a pessoa fica desestimulada. E tantos outros problemas, muitas vezes, por este mundo mau, onde a iniquidade assim está sendo relativizada, vemos que muitos estão desestimulados, até mesmo para manter a comunhão nas igrejas, como citamos no exemplo no início do culto. Por vezes uma distorção, muitas vezes ali uma divergência de ideias e de doutrinas, ocorrem separações, alguns prosseguem em buscar a verdade, prosseguem conhecer ao Senhor, outros se dispersam e abandonam